Bom dia, preciosos e preciosas do Senhor. Aqui estamos nós para mais um sábado abençoado. Graças a Deus, que Ele tem nos permitido para mais essa semana abençoada para a glória de Deus. E você? O que você já determinou hoje na sua vida? Qual foi as primeiras palavras do seu sábado? Será que foi dirigida ao Senhor? Ou será que foi reclamando de alguma coisa? Deus falou muito comigo hoje nessa palavra, que hoje eu vou falar aqui em Jeremias. Uma palavra muito forte, que fez me voltar lá no meu começo, em 2018. Porque nós somos como um vaso de barro nas mãos de Deus. Nós somos pessoas frágeis, nós somos pessoas fracas, porque a força que hoje a gente tem, a força que a gente adquire, é Deus que tem nos dado. Não é uma força que vem de nós mesmos, é a força que vem de Deus. É Deus que traz a força para que a gente possa continuar a nossa longa jornada na fé. E eu, meditando nessa palavra, Deus falou comigo do meu início, em 2018, que faz 7 anos, 7 anos já se passaram do meu recebimento com o Espírito Santo, da minha vida com Deus, de verdade. Está escrito, a palavra está lá no livro de Jeremias. O vaso do oleiro, é muito forte, gente. Fala assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro a fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Olha que forte essa palavra. Essa palavra Deus está dirigindo a você, a mim, a todos nós. Nós somos como esse barro nas mãos do Senhor. Às vezes, quantas vezes vai ser preciso Ele nos refazer novamente? Porque somos filhos dele, temos nossos defeitos, temos as nossas debilidades. Então, nós precisamos ser moldados, precisamos ser ensinados como criança. Criança, quando dá os primeiros passos, ensinado por Deus. É uma vida nova quando a gente nos coloca nas mãos do oleiro, que significa Deus, aqui na palavra. Nós somos vaso, Deus é o oleiro. Ele nos faz, Ele nos refaz, Ele nos molda, nos quebra, nos tira tudo aquilo que não vai ser útil. Ele vai tirando, Ele vai limpando, Ele vai nos moldando conforme a sua palavra, conforme o seu querer. Me lembro até hoje, Deus me chamou numa quarta-feira, eu fui. Quando Ele me viu a disposição que eu tinha de servi-lo, porque foi através da palavra de Deus que eu servi Ele, eu queria servir a Ele. Foi a palavra, ao ouvir a palavra de Deus, ao meditar, ao entender a palavra de Deus, que eu quis servir a Deus. Não foi ninguém que falou para mim,
Foi Deus, o próprio Deus. Eu via a grandeza de Deus nessa palavra, na palavra dele. Cada vez que eu abria, Deus falava comigo algo que meu Deus do céu, que me dava felicidade, prazer, alegria e vontade de espalhar, vontade de fazer ainda mais a obra dele. Então, Deus me chamou para ir onde eu nasci. Eu quero que você vá lá onde você nasceu. E que ele falou, eu quero falar com você, lá em cima do monte que tem de frente à casa dos seus pais. É muito forte, Deus fala com a gente algo muito forte, gente, tudo é através da palavra dele. E naquela época eu estava sem trabalhar, eu estava sem dinheiro, sem nada. E eu falei, Senhor, como que eu vou? Eu não tenho dinheiro. E ele falou para mim assim, o seu esposo vai te dar o dinheiro. Eu falei, tá bom. Cheguei e falei com meu esposo e ele realmente me deu o dinheiro de ir e de volta. Eu fui com R$20 no bolso. Mas eu sabia que Deus tinha algo maior para falar comigo lá. Deus tinha algo muito grande. Deus não ia me chamar daqui, lá para o Nordeste. Ele sabia a minha condição financeira. Ele sabia, mas ele não ia me chamar se ele não tivesse algo tão importante, porque ele queria me falar lá. Por que ele não poderia me falar aqui? Porque ele queria me falar lá. E para que eu possa ter um entendimento claro do que ele realmente queria fazer na minha vida. Assim como Jeremias. Ele não poderia falar com Jeremias ali onde Jeremias estava? Poderia sim. Ele não poderia falar com você aí onde você está hoje, na sua casa? Sim. Mas às vezes ele te chama para ir numa igreja. Às vezes ele te chama para ir em algum lugar para você ouvir a palavra dele. Porque a fé é ouvir a palavra de Deus também. Ou seja, quantas vezes Deus não tem te chamado? Quantas vezes Deus não tem te chamado? Mas você não tem dado ouvido. Por isso, ainda vive na situação que vive hoje. Ou seja, nós todos temos um chamado de Deus na nossa vida. Mas cabe a nós aceitar esse chamado. Deus, ele nos deu esse livre-arbítrio para a gente escolher o que queremos. Escolher o que fazemos da nossa vida. Então, quando Deus ele chamou Jeremias foi lá para ouvir. Deus poderia falar sim com ele ali naquele momento, naquele lugar, não poderia? Sim, ele poderia sim. Mas Deus queria mostrar para Jeremias o que ele fazia. Por isso ele levou ele até aquele oleiro, né? Que o oleiro estava fazendo um vaso, o vaso quebrou, mas ele tornou o quê? Ele tornou refazer aquele vaso. Então, como Deus fala aqui, ó, não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro? Não poderei eu fazer de você uma nova criatura? Uma nova pessoa? Te refazendo, tirando aquilo que está doendo em você, te lavando, te purificando, para que você possa me servir. Ele é o Senhor dos Exércitos. Não importa quem você é, não. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é o que faz e desfaz, o que fere e também cura. Ele é esse Deus maravilhoso. Se ele tem um chamado na sua vida, vá. Não importa onde for, vai. Ele está te chamando, ele tem algo muito grande para fazer em você. Ele tem obras em sua vida. Então, quando chegou o tempo de eu ir, eu fui deste chamado. E quando eu cheguei lá, Deus me fez fazer algo que eu não entendia. Quando eu cheguei lá no Piauí, ele me fez este chamado, eu fui, sem condições, mas eu fui. Eu falei, Deus quer falar algo forte comigo. Quando eu cheguei lá, que eu subi no monte, ele falou para mim, você vai fazer um altar de pedras. Durante 7 dias você vai fazer esse altar de pedra. Então, quando eu comecei a fazer o altar, eu não entendia nada. Não entendia. Aí
Aí fiz o primeiro dia, botei pedra, segundo dia botei pedra, terceiro dia coloquei pedra, quarto dia coloquei pedra, quinto dia coloquei pedra. Quando chegou no sexto dia, aí eu fui cair assim. Eu falei, Senhor, pra que esse altar? Aí foi que eu fui pensar, aí foi que eu fui refletir já no penúltimo dia. No penúltimo dia. Porque quando o Senhor pediu para Abraão construir um altar de pedra, era porque ele tinha Isaac para sacrificar. Mas eu não tenho um Isaac para sacrificar. Eu não tenho nada. Eu vim essa viagem porque o Senhor me mandou vir. O dinheiro que eu tinha era R$ 20 para mim vir e voltar, comer na estrada. Eu não tenho nada para lhe oferecer hoje. Não tenho, Senhor. Não tenho. Mas a resposta que eu tive foi: amanhã você vai fazer um jejum de 24 horas e você vai subir ao monte. Eu vou falar com você o que eu quero. Por que que você... Por que que eu pedi para você construir esse altar? Tá bom. No outro dia ia dar o dia 7. O 7 dia da construção do altar que ele pediu para me fazer. Então, quando chegou o 7 dia, fiz o jejum de 24 horas, só água, e subi no altar. Chegou meu dia, eu ungi, minha cabeça, tinha um azeite consagrado. Ali eu derramei o azeite sobre a minha cabeça e me ungi diante de Deus. E coloquei a minha presença no Senhor e perguntei para Ele por que Deus, Ele queria que eu fizesse aquele altar de pedra. E naquele momento eu tive um dos melhores momentos da minha vida. Foi ali, quando Deus me chamou para me casar. A palavra certa é essa, né? Ali foi um pedido de casamento. Você quer me servir a partir de hoje? Você quer me servir a partir de hoje? Esse altar é para que você sacrifique a sua vida para me servir a partir de hoje. Você aceita me servir? E eu, meu Deus do céu, eu servi o Senhor, eu, Daiane, como que vai ser, como que vai ser, Senhor? Porque naquele momento, era o início de tudo. Eu estava um pouco perdida, ainda não tinha muito entendimento, nem da palavra, eu nem sabia que Deus falava com as pessoas em cima dos montes. Eu fui por obediência à minha fé, entende? Eu nunca tinha sabido que Jesus falava, porque eu não conhecia a palavra naquela época. E quando ele me chamou, eu fui, não me importei se eu não conhecia nem nada não. Eu vou na minha fé. Então, naquele momento, eu me coloquei diante de Deus como filha, como serva. Teve aquele casamento com Deus, teve aquela força, aquele poder. Porque Deus, Ele me queria do jeito que eu era, entende? Ele me queria do jeito que eu era. Ele não queria uma Daiane cheia de conhecimento, uma Daiane cheia de faculdade, uma Daiane cheia de si, cheia do seu eu. Ele queria eu do jeito que eu era. Para quê? Para ele me moldar do jeito dele. Porque eu precisava muito, como uma pessoa que nem eu, medrosa, tímida, bicho do mato, tinha medo de gente, tinha medo de falar. Poderia Deus fazer uma obra grande, igual ele falou. Tenho projetos na sua vida, tenho obras grandes na sua vida, mas eu preciso que você hoje aqui, faça uma aliança comigo de me servir, de fazer tudo que eu te mandar, tudo que eu mandar você fazer, você só vai obedecer. É só isso, é obedecer e mais nada. Se você me obedecer em tudo que eu te mandar, em tudo que você me pedir, eu farei. Olha só, que palavra, olha só. E eu falei, eis-me aqui, Senhor, eu vou sim.
Eu sei que eu não sou ninguém, eu não posso, eu sei que eu sou. O Senhor sabe quem sou eu. Mas se o Senhor estiver comigo, eu subo montanhas. Eu não estarei sozinha. Se o Senhor for comigo, eu aceito agora a nossa aliança. E ali começou toda a obra. Ali começou como é que fala? Toda a reconstrução. Então ali o oleiro, ele pegou um barro duro que para amassar era trabalho. Mas ele foi moldando o coração orgulhoso, ele foi moldando o meu eu, foi me ensinando, foi fazendo, foi refazendo, e foi mudando aos poucos, não é da noite pro dia. Coloca isso assim na sua mente. Você não muda da noite pro dia. É Deus que vai te moldando. Ele é o oleiro e você é. Ele vai te fazendo do jeito que ele quer. Não é do jeito que você quer. É do jeito que ele quer. Então não se preocupe. Ouve somente o chamado dele. E vai. Não importa a forma que você está hoje. Não importa como você está hoje. Não importa o jeito que você está. O importante é você dar ouvido a essa voz. Deus está te chamando. Você está quebrado, está despedaçado, está triste, está desanimado. Às vezes você fala, Deus não vai me ouvir. Ele vai sim. Ele quer te moldar, justamente Ele quer te moldar. Justamente Ele quer colocar o nome dEle na sua vida. Para que você seja testemunho dEle nesse mundo. Tá bom? E ganhar muitas almas. E hoje eu estou aqui. Depois de 7 anos, aqui estou eu. Entende? Amando fazer a obra de Deus e amando aprender cada dia mais. Porque não existe coisa melhor no mundo do que aprender com Jesus. É o melhor professor, não existe outro. E a única coisa que você tem que fazer é o quê? Obedecer a palavra dele. Andar no seu caminho, abandonar o que tiver que abandonar. E os costumes você não muda da noite para o dia. Você vai mudando aos poucos. Entende? Porque antes de Jesus a gente tem uma vida diferente. Depois que Jesus vem, muda tudo. Muda tudo. Então, ou seja, tem que ser moldado mesmo. E isso é só com o tempo. Mas o tempo, ele é tudo que a gente precisa. Então, essa é a palavra de hoje, tá bom? Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, que Deus te proteja, livre de tudo quanto for mal. E deixa Deus te moldar, deixa Deus fazer de você um vaso para construir outros vasos, tá bom? Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.